Oi, gente linda do meu coração, já com o caderninho em mãos, tudo certinho aí para anotar o recadinho de hoje? Então, vamos lá. Aula passada, o que a gente viu? A gente começou a trabalhar com análise sintática, com a função das palavras dentro do texto, certo? E aí a gente entendeu que existem verbos transitivos e intransitivos de ligação, ok? Agora a gente passa a estudar o que? Transitividade verbal. Gente, transitividade verbal é um conteúdo mega importante, por quê? Porque a gente vai compreender como é que o verbo ele solicita o seu complemento. De que forma que ele pode solicitar o seu complemento, ok? E isso é muito importante, por quê? Porque existe um conteúdo bastante cobrado no vestibular chamado regência verbal e crase. Então, esse conteúdo de transitividade verbal, ele está interrelacionado. Você precisa compreendê-lo para que você possa também entender como é que funciona essa tal da regência verbal, tá? Da regência verbal e do uso do acento grave, da crase. Certo? Então fiquemos conectados aqui a esta regra para que a gente possa compreender as regras posteriores, tá bom, gente? Então olha só, transitividade verbal. Nós estamos falando de um verbo que é transitivo, ou seja, daquele verbo que pede o quê, gente? Um complemento. O que é esse complemento? Vamos relembrar, este complemento é o algo, alguém, aquele complemento chamado de objeto, ok? Então o verbo transitivo, ele vai pedir o quê? Um objeto. O que é um objeto? O algo, alguém. Como que eu sei se um verbo é transitivo ou não? Eu faço aquela regrinha do esqueleto. Vamos lá, verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Apareceu algo, alguém, é verbo transitivo, certo? Quem compra, compra algo. Quem faz, faz algo. Quem ganha, ganha algo. Quem admira, admira alguém ou algo. Quem se refere a algo, a alguém. Apareceu algo, alguém? É verbo transitivo, ok? Muito bem. E aí? Verbo transitivo o quê? Direto? Indireto? Como que acontece esse processo do direto e indireto? Gente, o objeto direto é aquele que está diretamente ligado ao verbo. Diretamente ligado ao verbo. Ele vem grudadinho. Olha só. Quem compra, compra algo. Quem ganha, ganha algo. Quem namora, namora alguém. Vocês estão vendo? Ele vem sem preposição. O objeto direto vem sem preposição. O que são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, certo? As preposições, elas servem como ponte. Elas são ponte. Então, aqui eu não tenho ponte, eu não tenho preposição. Então, ele vem o quê? Diretamente ligado ao verbo. Olha só. Ela ama os pais. O que eu faço, gente? O verbo, ele nasce com uma transitividade. Existem alguns verbos que são especiais, que dependendo do sentido, ele pode adquirir uma outra classificação, tá? Mas olha só o verbo amar. Se você pegar lá o dicionário, você vai ver que quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. Se quem ama, ama algo, ama alguém, olha só, ele é um verbo transitivo. Ele pediu aqui o objeto, certo, gente? Algo, alguém pediu o objeto, certo? Que objeto que ele pediu? Vocês estão vendo que ele vem diretamente ligado a esse objeto? Não tem preposição? Ô, professora, mas apareceu aqui esse oso. O que é esse oso? Oso é artigo. Artigo não é preposição, tá, gente? Então, se ele está diretamente ligado, ele é um verbo transitivo direto. Gente, se ele é um verbo transitivo direto, o que tem que aparecer obrigatoriamente depois dele? Tem que aparecer um objeto direto. Então, olha só, primeiro passo, você analisa o verbo, você pensa, faz a regrinha aí do esqueleto. Quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. Eu descobri que ele é verbo transitivo direto. Agora é que eu faço aquela perguntinha, ama quem? Ama o quê? Se você fizer essa perguntinha antes, você pode confundir a transitividade, você pode errar. Então, primeiro você tem que ter a certeza da transitividade do verbo, ok? Faz a regrinha do esqueleto. Quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. Ele é verbo transitivo direto. Então, o que tem que aparecer depois dele? Um objeto direto. Agora você faz a perguntinha. Ela ama quem? Os pais. Se aqui é direto, aqui tem que ser objeto direto.
certo, gente? O indireto, ele é indireto porque ele vem com preposição. Então vai aparecer a preposição a, ao, de, com, sem. Vai aparecer aqui uma preposição, certo, gente? Essa preposição é ponte, por isso que é indireto. Ó, quem gosta, gosta de algo, de alguém. Quem se refere a algo, a alguém. Quem alude, alude a algo, a alguém. Quem assiste no sentido de ver, assiste a algo, certo? Então vem com uma preposição. No caso aqui da segunda frase, ó. Ela assistiu às lives ontem, agora todo mundo aí, todas as noites, já sabe qual é a programação, faz o quê? Senta em frente à TV, pipoca, muito todinho, né, gente? Em casa mesmo para se divertir com a família, olha que coisa legal, tô amando isso. Pena que muitas vezes nós não temos esse tempo suficiente para assistir a essas lives, né? Mas a gente assiste as lives quando pode, grava a aula quando pode também, certo, gente? Então, olha só, ela assistiu as lives ontem. Olha aqui pro verbo assistir. Verbo assistir aqui está no sentido de ver, ok, gente? No sentido de ver. Se está no sentido de ver, grava aí, grava aí. Isso aqui já é regência, olha só, isso já está conectado inclusive com crase. Vocês percebam como o funcionamento desse conteúdo, da transitividade verbal, vai acarretando outros fatores, certo? Então, olha só, assistir está no sentido de ver. Se está no sentido de ver, quem assiste, assiste a algo. A algo. Olha só, veio com preposição. Se veio com preposição, é verbo transitivo indireto. Agora sim, eu já descobri que ele é verbo transitivo indireto. O que eu faço? A perguntinha. Assistiu a quê? Assistiu às lives. Objeto indireto. Porque se aqui é indireto, gente, aqui também tem que ser indireto. Ok? Muito bem. E o verbo transitivo, ele pode ter os dois objetos, o direto e o indireto. Ou seja, ele pode trazer um sem preposição e outro com preposição, ó. Eu posso dizer que quem doa algo a alguém. Quem entrega algo a alguém. Quem noticia algo a alguém. Quem informa algo a alguém ou alguém de algo, alguém sobre algo, certo? Eu tenho sempre um objeto direto e um objeto indireto, ou seja, um sem preposição e o outro com preposição. Aí, gente, muita atenção, aqui a ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá? Eu posso ter o com preposição antes e o sem preposição depois numa frase. Então, fiquem bem atentos a isso. A única coisa que vocês devem prestar bastante atenção aqui é se um objeto ele tem preposição, o outro não pode ter preposição, tá? Se um vem sem preposição, o segundo deve vir acompanhado de preposição, ok? Os dois não podem ter preposição ou ficarem dois objetos sem preposição, porque eu não posso dizer que eu tenho dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Um é direto, o outro indireto, tá? Olha só. Entregar. O verbo entregar. Vai lá, faz a regrinha do esqueleto aí mentalmente. Quem entrega, entrega algo a alguém. Opa, o verbo entregar é um verbo que é transitivo, direto e indireto. Gente, ó, algo entrega algo a alguém. Ele é direto e indireto, um com preposição, um sem preposição, certo? Depois que eu descubro que ele é verbo transitivo direto e indireto, aí eu faço a perguntinha. Entregou o que, gente? O que? Entregou algo, entregou o presente? O presente vem sem preposição, ó. Algo está sem preposição, então ele é objeto direto. A quem, gente, que entregou? Entregou a ele, lhe, ó, a ele, a ela, a alguém, objeto indireto. Vocês viram que aqui veio primeiro o indireto para depois vir o direto, certo? Por isso que a titia falou, a ordem dos fatores não altera o produto aqui, ok? Você tem que descobrir que um é direto e descobrir qual é o direto e que o outro é indireto e qual é o indireto, tá, gente? Bem, até aqui, ok.
Nós temos a transitividade comum, aquela que você aprende lá no ensino fundamental, aquela que você aprende no início, lá no segundo ano do ensino médio. Aí quando você chega ao terceirão, você tem que aprender um pouquinho mais, certo? Porque o vestibular ele vai pedir um pouquinho mais. Então, o verbo ele pode ser transitivo direto, preposicionado. E aí embaralhou a cabecinha. Embaralhou a cabecinha porque, peraí, professora, se ele é direto, ele vem sem preposição, não vem? Vem. Se ele é direto, ele vem sem preposição. Mas como é que eu vou dizer que eu tenho um objeto direto preposicionado? Aí não seria indireto? Para aí. Existem algumas condições que a gramática, tá, coloca para que esse meu verbo seja um verbo, para que esse meu objeto seja um objeto direto preposicionado. Primeiro, gente, você tem que entender que um objeto direto preposicionado, ele vem de um verbo transitivo direto. Então, quem manda é o verbo, tá, gente? Quem manda é o verbo. Se ele é verbo, se ele nasceu verbo transitivo direto, ele continua sendo verbo transitivo direto. Se ele nasceu verbo transitivo indireto, ele vai continuar sendo verbo transitivo indireto. Lembrando que existem os casos especiais, mas nós estamos falando aqui dos casos gerais, ok? Então, ele nasceu verbo transitivo direto, ele tem que ter o que, gente? Um objeto direto, ok? Mas, por algumas situações, por questão de eufonia, para melhorar o som da frase, para evitar a ambiguidade, o duplo sentido, tá? Por uma questão de mudança de sentido, a gramática aceita que esse meu objeto direto vem acompanhado de preposição. Então, olha o funcionamento desse objeto direto. Amar. Já vimos que o verbo amar é um verbo transitivo direto, ok? Quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. Ele é verbo transitivo direto. Gente, um verbo transitivo direto, ele tem que pedir o quê? Um objeto direto, ok? Então, eu faço a perguntinha. Ama quem? Ama o pai ou ama o filho? Neste caso aqui, olha só, se eu quiser escrever com essa estrutura, eu tenho que acrescentar uma preposição porque a frase ficou ambígua. Eu não poderia dizer que o pai ama o filho? Eu não poderia dizer que o filho ama o pai? Bem, para evitar a ambiguidade, você tem dois caminhos. Ou você coloca na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. O pai ama o filho ama o pai. Ou você acrescenta uma preposição para marcar quem é o objeto. Por quê, gente? Porque olha só, o sujeito, ele nunca virá precedido o núcleo do sujeito nunca virá precedido de preposição. É o João saiu, o filho saiu. Eu não vou dizer do filho saiu, do João saiu, ok? Agora, o objeto, sim, o objeto ele pode ter uma preposição, certo? Então, eu vou lá e coloco uma preposição para marcar o quê? Para marcar que este aqui é o objeto. Então, eu já sei quem é o sujeito. Ó, quem que ama alguém aqui? O pai. O pai é o sujeito, certo? Coloco o pai aqui como sujeito. O pai ama. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama algo. O pai ama quem, gente? O pai ama quem? Ele ama o filho. Mas tem uma preposição. Ou a frase está errada, porque não é em todos os casos que se aceita uma preposição depois de um verbo transitivo direto. Por exemplo, o verbo namorar. Ó, quem namora, namora alguém. Aí você diz assim, quem namora, namora, a menina namora com João. Isso é um erro, um equívoco gramatical, na verdade, um equívoco gramatical. Por que que é um equívoco gramatical? Porque o verbo namorar é um verbo transitivo direto, ele não aceita preposição. Eu não estou usando essa preposição para evitar uma ambiguidade, eu não estou usando essa preposição por uma questão de eufonia. É um erro, é um equívoco, ok? Agora aqui não, aqui eu estou usando a preposição para evitar a ambiguidade. Então eu digo que eu tenho objeto direto, ele é objeto direto porque o verbo é transitivo direto, só que ele vem com preposição para evitar a ambiguidade. Então ele é preposicionado, certo, gente? Aqui, ela ama a ti. Olha só, ama, mais uma vez, continuo com o verbo amar porque você já sabe que ele é verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo direto pede o que mesmo, gente? Verbo transitivo direto pede um objeto direto. Ela ama quem? A ti, objeto direto. Muito bem.
Só que olha bem para cá, olha bem para cá, olha bem para cá. O que eu tenho aqui? Preposição. Ou é erro, lembra? Um desvio gramatical. Ou há uma permissão para isso acontecer aqui na gramática. Ó, retira o A. Ela ama ti. Ela ama ti. Isso existe, gente? Claro que não. Nós aprendemos que o ti, ele é um pronome oblíquo tônico e deve ser, e todo pronome oblíquo tônico é aquele pronome que vem acompanhado de preposição, ele é preposicionado. A ti, a mim, sem ti, sem mim, para ti, para mim, ok? Então eu não posso usar o ti sem uma preposição. Ah, então eu preciso dela. Por uma questão de eufonia, também aqui, né, do uso do pronome, eu uso a preposição. Ele deixa de ser objeto direto? Não, porque quem manda é o verbo. Se aqui é direto, aqui tem que ser direto. Tá, gente? Mas ele vai se chamar de objeto direto o quê, gente? Preposicionado. Certo? Aqui, ó, ela bebeu da água. Olha o verbo beber. Nós sabemos que quem bebe, bebe algo. Verbo transitivo direto. Quem bebe, bebe algo. Verbo transitivo direto pede o quê? Pede um objeto direto. Ah, então tá aqui. Bebeu o quê, gente? Da água, objeto direto. Mas olha aqui, tia Kelly, o que eu tenho aqui? Preposição. Por que eu tenho a preposição neste caso? É para evitar ambiguidade? A frase vai ficar ambígua? Não. É por uma questão de eufonia? Bebeu a água, bebeu da água, fica melhor? Soa melhor? Não. Neste caso aqui, é porque há, gente, o quê? Uma mudança de sentido quando eu uso a preposição e quando eu não uso a preposição. Olha só. Ela bebeu da água. Ela bebeu a água. Lembra lá? Isso é bíblico, vem lá da Bíblia. Coma do pão, coma o pão, beba do vinho, beba o vinho. Quando eu coloco a preposição, a ideia é de partilha. Então você, ó, quando eu digo beba da água, eu dou a água, você bebe um golinho e devolve esta água para mim. Isso é partilhar. Agora beba a água, todinha sua. Coma do pão, pedacinho para você, pedacinho para mim. Partilha. Coma o pão, todinho seu. Certo, gente? Então, neste caso aqui, é claro que eu posso usar um ou outro. Eu vou dizer que este aqui é um objeto indireto? Não, gente, porque quem manda é o verbo, ó. Se aqui é direto, aqui é objeto direto, mas veio com preposição, por quê? Porque alterou o sentido. Então, é objeto direto preposicionado. Agora, se fosse bebeu a água, é só objeto direto. Certo, gente? Muito bem. Além do objeto direto preposicionado, nós ainda podemos ter o objeto direto ou indireto pleonástico. O que é um pleonasmo mesmo? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, hemorragia sanguínea, certeza absoluta. São o quê? Repetições, redundâncias, certo? Então, o pleonasmo é a redundância. Neste caso, é uma redundância permitida, é uma redundância gramatical. Para que serve essa redundância gramatical? Por uma questão de ênfase, para você enfatizar esse objeto. E aí, gente, há só uma maneira de você enfatizar esse objeto, tá? Presta atenção aqui, porque vai ser sempre nesta sequência o objeto direto ou indireto pleonástico. Qual é a diferença? Sem preposição, com preposição. Então, vai ser sempre nessa sequência aqui, ó. Vem o objeto e depois vem uma vírgula. A vírgula é marcação do objeto direto ou indireto pleonástico, tá? E depois da vírgula vem um pronome que retoma o objeto, que se relaciona a esse objeto aqui, certo? Olha como é que acontece. O filho, eu o vi com o pai. Eu poderia dizer assim, eu vi o filho com o pai. Eu vi o filho com o pai. Agora, quando eu digo o filho, eu o vi com o pai. Vocês percebam que há aqui uma maneira de eu enfatizar o filho. Ó, o João, eu o encontrei ontem. Eu poderia dizer, eu encontrei o João ontem, certo? Então, gente, olha o que eu tenho aqui. Pega o verbo, sempre o verbo, e analisa a transitividade dele. Quem vê, vê algo. Quem vê, vê algo. Ele é verbo transitivo direto.
Verbo transitivo direto pede o quê, gente? Um objeto direto. Agora faz a perguntinha. Eu vi quem? Eu vi o filho. Objeto direto. Apareceu uma vírgula, você já fica aí, anteninha ligada, anteninha ligada. Por quê? Porque regra de pontuação, o uso da vírgula. Nunca você deve separar o verbo do seu objeto por meio de vírgula, ok? Você não pode separar. Agora, abriu aí uma exceçãozinha, quando? Quando que eu tenho uma exceção? Quando é um objeto direto ou indireto? Pleonástico. Aí sim, ó, apareceu aqui a vírgula, atenção, 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 procura o pronome o. Tá aqui o pronome, ó. Esquece o que está aqui antes da vírgula. Eu ouvi com o pai. Eu vi ele com o pai. Eu vi quem? Ele. Objeto direto. Gente, eu posso ter dois objetos diretos? Não, Nanina, não. Percebam que este ele se refere ao filho. O está se referindo ao filho, está repetindo este objeto. Então, eu chamo de objeto direto, o pronome, o segundo é sempre o pleonasmo, lembra? Subir não é pleonasmo. Agora, subir para cima, esse para cima é que é o pleonasmo. Descer não é pleonasmo, agora descer para baixo é que é o pleonasmo. Cair não é pleonasmo, agora cair um tombo, aí é o pleonasmo, certo, gente? Então, o segundo é sempre o pleonasmo. O pronome é o pleonasmo, objeto direto, pleonástico, certo? No segundo caso, ó, ao filho eu lhe entreguei o cheque. Pega o verbo e analisa a transitividade do verbo. Quem entrega, entrega algo a alguém, certo, gente? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, vamos primeiro procurar o objeto direto. Entreguei o quê, gente? Entreguei o quê? O cheque, objeto direto. A quem, gente? A quem? Ao filho. Ó, a preposição, objeto indireto. Apareceu uma vírgula, anteninha ligou. Opa, não pode ter vírgula ali. Apareceu a vírgula, vamos procurar o pronome, procura o pronome. Tá aqui o pronome, ó. Eu lhe entreguei o cheque. Eu entreguei o cheque a ele, a ela. É objeto indireto, certo, gente? Posso ter dois objetos indiretos? Não posso. O que está acontecendo aqui? Ó, o pronome retomando o nome. Se ele está retomando o nome, tem uma vírgula aqui, eu tenho dois objetos indiretos, o segundo vai ser chamado de objeto direto pleonástico, certo? Então, olha só, eu não tenho só objeto direto ou objeto indireto. Eu posso ter um objeto direto com preposição. Lembra, quem manda é o verbo. Você analisa primeiro o verbo. Eu posso ter um objeto direto pleonástico, repetindo, ou indireto pleonástico. Certo, gente? Compreendeu tudinho? Bora exercitar agora? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.